Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela presença, por estarem nos honrando aqui com esse painel que tem o objetivo de discutir o passo a passo aí as questões da maturidade da indústria 4.0 na prática, né? Na verdade, esse painel não tem o objetivo de entrar no detalhe dos bits e bytes do modelo em si, mas sem dúvida alguma trazer a opinião e a discussão alguns dos especialistas aqui do Brasil que a gente escolheu para debater sobre temas atinentes ao tema aí dos modelos de maturidade. Vocês tiveram a chance agora e a honra de assistir o nosso keynote speaker, o senhor Streibich, que é o presidente da Acatec, que apresentou tanto a Acatec como um pouco também do modelo que a gente vai se basear aqui. Na realidade, o modelo da Acatec de maturidade e de indústria 4.0, ele foi criado em 2017, lá na Alemanha. Ele foi revisado agora, atualizado recentemente, agora no início de 2020, e ele tem se consolidado no mundo inteiro como uma ferramenta para promover a transformação gradual e sistêmica de empresas rumo à indústria 4.0. Além de otimizar a priorização das ações que devem ser implementadas frente ao perfil individual de cada empresa, lembrando que, em caso de implementação de indústria 4.0, e o modelo considera isso, não existe uma receita única, né, que sirva para todas as empresas, né? O contexto de cada empresa deve ser considerado. Então, a aplicação desses modelos, deste modelo de maturidade de indústria 4.0, a sua aplicação, ele fortalece a integração de cadeias de valor, né, por meio de um alinhamento conceitual que esse modelo acaba trazendo. Na Alemanha, a VDI, a nossa associação de engenheiros, ela tem contribuído nesse sentido com a publicação da VDI 4000, que vai viabilizar uma maior transparência e comparabilidade do grau de maturidade entre grupos de empresas de diferentes setores, portes ou até mesmo de regiões. Né? E a gente acredita que esse modelo, sem dúvida alguma, é um modelo que vai ajudar também aqui no Brasil, no nosso cenário. Né? E como é que a gente está no Brasil? Além da grande, vamos dizer assim, variabilidade dos estágios, os diferentes estágios de desenvolvimento das empresas aqui no Brasil, e levando também as diferentes interpretações que se encontram muitas vezes do conceito de indústria 4.0, ou até mesmo em casos extremos, o total desconhecimento ainda do que é o assunto, né, do que vem a ser indústria 4.0, e ainda isso vem somado que no mundo inteiro a gente já tem mais de 80 metodologias de medição de grau de maturidade de indústria 4.0 disponíveis. Então, a combinação desses dois fatores, ou seja, um certo desconhecimento ou a diferença das interpretações do que é uma indústria 4.0 e essa grande variabilidade de modelos de medição de maturidade, dificultam, né, promovem um ambiente no qual a comparação ou benchmark entre esses diferentes graus não se consiga ter uma conclusão, eles não são conclusivos, né, isso é um dificultador, né. Mas, apesar dessa ausência de uma unificação efetiva entre as metodologias utilizadas tanto no mundo como aqui no Brasil, em termos de maturidade de indústria 4.0, isso não tira a urgência com relação ao tema de promover o avanço, né, desse grau de maturidade nas indústrias brasileiras e, mais do que isso, como uma orientação de como a indústria 4.0 ou a jornada de transformação digital, como eu gosto de comentar, como é que isso pode ser direcionado por meio de ações, práticas e indicadores. E com base nesse cenário, então, que a gente idealizou a importância desse painel, né? Lógico que é um painel de 1 hora de duração, onde nós vamos trazer aqui a opinião de alguns especialistas
aqui do Brasil, mas que tem uma grande experiência e muito relacionamento lá fora, e alguns deles com a Alemanha, para que a gente possa trazer essa discussão de uma forma rica, né? E eu espero que vocês aproveitem bastante esse painel, né? Então, essa visão desses especialistas, tanto de academia, como de mercado, de empresas, que a gente vai trazer agora para vocês, eu acho que esse é o grande objetivo desse painel, né? A gente discutir a evolução da maturidade de implementação de indústria 4.0, desses critérios aqui no Brasil, tá? E outros temas atinentes a esse tema. E para a gente começar finalmente o nosso painel, que eu acho que é a parte mais legal, onde a gente vai poder ter essas discussões, eu queria começar já convidando o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro grande especialista aqui, todos são tão grandes, nós vamos ter 4 especialistas de renove. Eu vou começar chamando o Jefferson Gomes, que é presidente do IPT, né? O Jefferson é doutor em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e fez o seu doutorado em cooperação lá com a RWTH, em Aachen, na Alemanha. O Jefferson atua como professor no ITA, ele está lá responsável pelo Centro de Competência de Manufatura, o CCM, que eu acho que já bem conhecido pela maioria de nós. Além disso, ele é diretor do Fraunhofer Project Center at ITA, é uma parceria entre o ITA e o Fraunhofer Institute IPK, lá em Berlim. E desde 2018 ele trabalha com alguns projetos com o Fórum Econômico Mundial, relacionados, sem dúvida alguma, com a 4ª Revolução Industrial. Jefferson, seja muito bem-vindo, né? E aí eu já queria que você já começasse esquentando os motores, já vou te mandar uma primeira pergunta, né? Jefferson, você que está envolvido no tema de maturidade de indústria 4.0 aqui no Brasil e já há bastante tempo, né? E até nas tuas diferentes funções, né? Que você tem desempenhado aí. E aí, comparando sua percepção do grau de maturidade, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar de uma média da indústria brasileira, né? Entre hoje, né? O que você percebe hoje e aquilo que a gente começou a ver lá em 2017, quando foi criado esse modelo da CATEC. Qual a sua avaliação? Você já consegue ver algum progresso que a indústria brasileira está fazendo nesse sentido? Bom, muito obrigado, Borges, pela pergunta. Antes de tudo, um bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estiverem vendo agora, no presente ou no futuro, esse debate. Assim, ó, de uma maneira, em comparação com 2017, em 2017, nós começamos a fazer aqui no Brasil um movimento, quando eu falo nós, é a sociedade civil como um todo, né, com empresas do setor privado, você participou disso, né, Borges? Com o Ministério da Ciência e Tecnologia, na época o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, acho que já era. Não era ainda. Mais o Ministério da Indústria e Comércio. A gente fez essa pergunta, a gente fez pelo Brasil afora. A gente quis entender mais ou menos como é que se comportava os pensamentos a respeito da chamada indústria 4.0. Lembre-se um detalhe, né? Quando você coloca de uma maneira muito primorosa, né, que os testes de maturidade, as avaliações de maturidade, elas promovem cultura, elas aliam valor, elas desenvolvem cadeia, é muito importante deixar claro que, então, que quando você trata de indústria 4.0, você está falando de política industrial, né? Você está falando de política. Então, a indústria 4.0, ela foi construída pela Alemanha para a Alemanha se tornar mais competitiva, inclusive. Isso é importante ver. Quando os Estados Unidos desenvolvem o programa de indústria avançada ou de manufatura avançada, que são duas coisas distintas. Quando a China desenvolve o seu planejamento de indústria avançada para o futuro, quando os países se planejam para esse tipo, todos eles estão dizendo que eles estão utilizando as políticas industriais para as suas estruturas. E quando você olha o mapa
Tem um mapa muito legal, que é o mapa dos produtos do mundo, de Ricardo Hausmann, junto com César Hidalgo, lá de Harvard e do MIT. Você procura lá, e aí você vê todos os produtos conectados matematicamente por uma lógica chamada teoria de redes. E você vê o tamanho dos mercados e as proximidades de mercados. Quando você bate um olho no mercado, na cadeia de produtos germânica, você vê quase todo o mapa, floresta de produtos iluminada, não tendo força no lado direito, que é a área têxtil. O resto está tudo iluminado. Quando você vê o Brasil nas questões de competitividade para exportação, você vê flechas. Né? Você não vê uma política industrial construída ao longo do tempo. Então, quando a gente se depara em 2017 para conversar a respeito de indústria 4.0, o que nós nos deparamos aqui? Nos deparamos, obviamente, com todas as fases tecnológicas das nossas empresas aqui no Brasil, óbvio. Fase 1, se tem máquina X, conectividade, se consegue pegar dados, se tem governança para isso. Enfim, você começa a verificar. E aí eu digo de cara para ti, Borges, nas nossas medidas que nós fazemos, já fizemos em mais de 1.000 empresas pelo Brasil afora, de pequeno e médio porte, as empresas que têm mais condições de desenvolver as questões ligadas, preconizadas pela CATEC para a indústria 4.0, são aquelas que têm governança, visão de inovação, e é bem claro, o quartil positivo em relação ao quartil negativo das empresas, quando você pega uma análise estatística. Governança, a questão relacionada à inovação muito bem definida, técnicas de Lean muito bem aplicadas e gosta de pegar dados. Então, essas 4 logam mais sucesso. Mas só para finalizar, de 2017 para cá, o que eu percebi que foi diferente não foi dentro da empresa. Porque no mundo todo, somente, isso são dados do Fórum Econômico Mundial, no mundo todo, pegando pequena, média empresa, somente 25% das empresas do mundo têm logrado sucesso quando aplicam em tecnologias. O que eu acho que mudou muito de 2017 para cá são os pilares externos às empresas. Isso é o quê? Regulações e legislações estão na pauta, desenvolvimento de pessoas, formações e reformações. É muito melhor você, para aplicação, não para ciência de dados, mas para tecnologias de dados, é muito melhor você pegar pessoas da própria empresa e formá-los para tal capacidade para coletar dados. Então, formação. A outra questão, desenvolvimento de novas empresas e estudos e discussões sobre infraestrutura para essa cadeia de valor. Então, resumindo, o modelo mental de 2017 para 2020, obviamente, as pessoas falam mais de indústria 4.0, mas isso não dá a capacidade de uma empresa falar assim, porque eu sei mais, porque eu estou com uma maturidade melhor, eu sei 5 tecnologias para comprar, eu vou comprar 1, a 2, a 3 ou a 4. Não, eles continuam mesmo perdidos. Agora, perdidos eu estou falando no bom sentido, por favor, muito respeitosamente. Agora, o resto não. O resto eu acho que a gente estabeleceu uma discussão, uma pauta aqui no Brasil, que eu acho que pode, ao longo do tempo, melhorar, se a gente trabalhar bem esses 4 pilares restantes. Muito bom. Interessante essa visão, Jefferson. E até já fiz algumas anotações até desse mapa dos produtos do mundo. Sempre anoto alguma referência aqui. Jefferson, aguenta a mão aí, que vem mais pergunta para você, mas eu queria trazer então agora nossa próxima especialista, né, e aí convidar a Adriana Silva, que é CEO da Balof Brasil, para se juntar a nós. A Adriana, ela reúne já 25 anos de experiência na área de automação industrial, máquinas e equipamentos, bem como sistemas de segurança. Além disso, possui pós-MBA em Futuro e Tendências pela Inova Business School. Adriana, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente, para a gente poder discutir um pouquinho sobre os modelos de maturidade. E eu já começo com uma perguntinha para já fazer o esquenta aí. Adriana, lá na Balof, né, vocês atuam principalmente naquela área estrutural, né, lembrando do modelo, a área estrutural de recursos, né?
ou seja, promovendo a conectividade entre os recursos, né? A ideia de que apenas a conectividade resolve a transformação, esse problema da transformação digital ainda segue presente no Brasil até hoje, né? É muito frequente a gente, numa discussão de indústria 4.0, de digitalização, falar que a questão da conectividade, basta com que você tenha conectividade, que já é suficiente. Mas como você tem observado a qualificação aí das empresas, dos clientes ou do mercado onde você tem circulado em relação a essa visão, né? Que é necessária uma visão mais holística de indústria 4.0. Como é que você tem observado isso, Adriana? Bom, Borges, né, colegas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando do painel. Bom, eu acho que a gente precisa entender que o processo de transformação digital nas indústrias vai muito além de aplicação de novas tecnologias, né? Eu acho que a gente precisa ampliar a visão e dar um pouco da minha experiência na própria Balluff, acompanhando um pouco o mercado. O que eu tenho percebido é que, falando especificamente de Brasil, a gente tem 4 elementos que a gente tem que olhar com bastante profundidade para entender o nível de maturidade das indústrias aqui no Brasil em relação à aplicação das metodologias ou novas tecnologias em relação ao 4.0. Para mim, o primeiro elemento, e um elemento vital e importante, ele diz respeito a essa capacitação e mudança de cultura das organizações, principalmente aqui no Brasil, né? A gente percebe que, enquanto a gestão da organização houver maturidade na gestão da empresa, entender o quão é importante iniciar esse processo de movimento, em revisitar processos e digitalizar processos, se não partir do topo da organização, a gente tende a ver iniciativas isoladas. Isso implica que a organização como um todo precisa começar a exercitar o mindset digital. Isso é um processo que em algumas áreas a gente vê um pouco mais evoluída, mas quando a gente vai falar especificamente de chão de fábrica, a gente vê muita desconexão. E aí, dentro desse elemento, tem um outro fator extremamente importante, chama-se capacitação de funcionários. Uma das recomendações que a gente faz, isso vale para nós também na Balluff, nossos funcionários do chão de fábrica, eles estão aptos a entender essas novas tecnologias e, mais do que entender, estão aptos a aplicar essas novas tecnologias. E qual é a tecnologia melhor que se aplica ao meu processo, à minha indústria? Pois o segundo elemento que eu acho que é vital e a gente precisa avançar também, chama-se, para mim, ao meu ver, numa convergência necessária entre a área de TI, a tradicional área de TI, e a área de TA, tecnologia de automação ou tecnologia de operações, né? A digitalização vai forçar a modernização das estruturas tradicionais de TI, e se essas duas áreas da empresa, que normalmente trabalham isoladas, né, você vai para o chão de fábrica, vocês têm sistemas operacionais rodando, de controle, e normalmente não estão integrados na grande maioria das empresas, se esse processo de integração, de colaboração, de aprendizado mútuo, desses silos se aparecerem, esses processos de digitalização dentro da fábrica serão sempre mais desafiadores. Então, acho que esse é um segundo ponto que a gente precisa trabalhar em conjunto. O terceiro elemento, que para mim, esse a gente também, principalmente falando de Brasil e da realidade que a gente tem, né? Quando a gente olha Brasil, a gente tem um universo de multinacionais que recebem demanda das suas matrizes, que normalmente tem como financiar desenvolvimento, mas a gente também tem um universo de pequenas e médias empresas brasileiras que olham para o tema 4.0, que querem aplicar o tema, mas não sabem por onde começar. E aí o que acontece? Você tem uma infraestrutura nas fábricas antiga, ainda antiga. Então, como que eu posso pegar um chão de fábrica de uma empresa que já tem 30, 40 anos operando e falar, olha, joga todas as máquinas fora e começa do zero? A gente precisa olhar para a infraestrutura existente, isso é um elemento importante, sugerir eventualmente para algumas máquinas aplicar alguns sensores para começar a coletar dados, porque dados é a base para a digitalização, iniciar essa jornada. E é uma jornada que se começa por etapas. Então, infraestrutura é um ponto também, um elemento fundamental. E o outro e último elemento, que para mim é extremamente relevante no processo, são os recursos financeiros.
Porque quando a gente fala em indústria 4.0 ou de novas tecnologias, a gente tem um leque de ferramentas, a própria Balfe tem um leque de ferramentas, e se você não estiver entendendo que para você navegar e ganhar todos os benefícios de aumento de eficiência, de produtividade, de clareza dos processos, requer investimento, e aí é um grande receio, né? Investir quanto, como, em que tipo de retorno eu vou esperar. Então, a questão do recurso financeiro também tem que ter muita clareza, né? Então, acho que, para mim, uma visão mais holística, né, dos desafios, e olhando muito mais para o Brasil, está baseada nesses 4 elementos que eu mencionei agora, que é a capacitação da empresa, né, o mindset da empresa de uma forma geral, a convergência das áreas de TI e TA, as infraestruturas existentes, que a gente não pode abrir mão disso, e os recursos financeiros. Para Nossa, entrar nessa perfeito. jornada. Você entrou em grande estilo, porque na realidade você já passou por todas as áreas estruturais do modelo, né? Lembrando ali, pessoal, para quem não acompanhou os webinars que eu e o Hannes e o professor Ari Costa fizemos nas semanas anteriores, a gente fez a cada 15 dias, passando por cada uma das áreas estruturais, mas o que a Adriana acabou de fazer com praticamente essas 4 grandes tópicos, ela conseguiu permear, né, tanto a área de recursos, e aí não só falando de recursos financeiros, mas eu acho que a questão de recursos, pessoas capacitadas para darem conta de não só aprender, mas aplicar os modelos em questão, a questão dos modelos, os sistemas de informação, que é outra área estrutural, e muito bem trazido por ela também a questão de estrutura organizacional e cultura, né? Para compor. Eu gostei muito não sei se você já tinha ouvido falar isso, mas o Ari, né, o professor Ari Costa, lá do Instituto Mauá, ele chama esse modelo, né, com essas 4 áreas estruturais, uma mandala, né? E a mandala tem que ser enxergada como um todo, ela não pode ser vista só segmentada. Eu acho que, Adriana, você conseguiu trazer alguns tópicos aí bastante interessantes que a gente discutiu lá, principalmente essa questão dos silos, né, de TI e TO, que permeia muito essa questão da estrutura organizacional e a cultura, né, que a gente tem que ter essa cultura, ou cultivar essa cultura, para que a implementação da estratégia ou dessa jornada de digitalização, de transformação digital, possa ser eficaz dentro da empresa. Mas eu acho que eu já estou me empolgando, estou falando demais, eu vou trazer, está na hora da gente trazer mais um especialista aqui para a nossa discussão, que é o Júlio Monteiro, que é diretor industrial da Robert Bosch no Brasil. Né? O Júlio é formado em engenharia mecânica pela Unicamp, com um MBA executivo em gestão de negócios empresariais pela FGV. Ele também tem o MBA em negócios internacionais pela Universidade de Lisboa, e o Júlio possui aí 27 anos de experiência na área de manufatura, marketing e desenvolvimento de produto. E atualmente o Júlio é responsável pelos projetos de indústria 4.0 na Bosch América Latina. Júlio, é uma honra ter você aqui com a gente, e eu já vou emendar com uma primeira pergunta para você já começar nos respondendo, tá? Lá na Bosch, vocês têm tanto uma ferramenta própria, né, como também já aplicaram recentemente o Maturity Scan, né, de indústria 4.0. Nós ouvimos antes, né, no nosso keynote, que indústria 4.0 depende necessariamente da integração com a cadeia de valor, né? Como você avalia nos próximos passos aí para poder avançar nessa maturidade na operação aí da Bosch, como que a questão da maturidade da cadeia se interrelaciona com vocês, né? Como é que isso tá interrelacionado aí? Conta um pouco da tua experiência. Ok, bom dia pessoal, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui podendo falar com vocês sobre um tema tão importante como indústria 4.0. Bom, Borges, você fez um comentário inicial sobre o grau de maturidade que a Bosch tem uma ferramenta própria, né? Então, só rapidamente comentando sobre isso, essa ferramenta da Bosch, ela avalia, na realidade, a prontidão
para o tema Indústria 4.0, onde ela avalia aspectos aí de segurança de informação, de estrutura da parte de TI, pessoas, se você tem um time lá que é voltado para a otimização de processos, e os seus próprios processos. Então, avalia como é que você está também com relação a Lean Manufacturing, para que você possa ter uma boa base para começar a Indústria 4.0. Então, é uma ferramenta robusta, relevante, mas ela me compara somente com outras plantas Bosch, né? Okay. E quando nós nos submetemos aí, fizemos, né, esse grau de maturidade, o Maturity Scan, né, pela Acatec, aí nós vimos que existem outros aspectos, porque esse grau de maturidade da Acatec foi feito com vários players, não é somente uma única visão do tema, então eu acho que é importante também com relação a isso, né? E ele nos possibilita também um benchmarking em relação a outras empresas, como é que nós estamos em relação ao tema e ao longo do caminho, quer dizer, enquanto o grau de maturidade próprio, ele avalia mais a prontidão, onde estão as minhas principais dores e quais seriam os próximos passos que eu deveria fazer para ter ganhos rápidos, né? O grau de maturidade da Acatec, ele me avalia, mesmo que eu já tenha começado e iniciado, ele avalia como que eu estou atualmente, quais seriam os caminhos importantes de seguir, né, para elevar esse grau de maturidade. E aí entra na segunda parte aí, na realidade, na pergunta que você fez com relação à cadeia de valor. Porque quando a gente avalia agora o nosso resultado do grau de maturidade que nós tivemos na Acatec, ele foi bastante alto, foi até uma surpresa para a gente, né? Mas realmente mostra que essa integração com toda a cadeia de valor, seja ela com os nossos fornecedores e com os nossos clientes, ela é essencial para que a gente possa aumentar aí o nosso grau de maturidade, principalmente no que diz respeito à previsibilidade, né, predictability, de como que os processos deveriam acontecer. Então, nos falta essa parte da conexão, principalmente aí com os nossos fornecedores, né? E acho que o comentário que foi feito também pelo senhor Streibich é que as pequenas empresas, né, e as grandes empresas têm que aprender a colaborar, porque sem colaboração fica muito difícil você trabalhar com o tema Indústria 4.0. Primeiro que ninguém faz Indústria 4.0 sozinho. Segundo, as empresas grandes, elas têm uma certa experiência, né, que isso vem por estar aí, ser internacionais e ter outras experiências em outros países, acaba facilitando muitas vezes que as ferramentas cheguem, né. Então, essa experiência pode também ser colocada para ajudar a cadeia de valor. E essa preocupação da Bosch com a cadeia de valor, ela não é só agora com a Indústria 4.0, ela já existia até quando a gente falava de Lean Manufacturing. Então, é impossível você ter também um fluxo de valor controlado em toda a cadeia se você não tem os seus fornecedores associados e trabalhando da mesma forma. Então, a Bosch criou já há mais de 10 anos um grupo, né, que desenvolve os fornecedores. Então, nós trabalhamos muito com o conceito de Lean Manufacturing, de TPM, de Kanban, Just in Time, todas essas ferramentas, né, do Lean Manufacturing, e recentemente nós incorporamos nesse mesmo time ferramentas de Indústria 4.0. Então, nós chegamos até a fazer projetos com fornecedores, né, onde nós colocamos uma tecnologia para o fornecedor, onde nós fizemos todo o investimento, e o retorno que aquilo deu, ou seja, o ganho, foi depois dividido meio a meio durante um certo tempo, para que pudesse ajudar o fornecedor a dar os primeiros passos. Mas avaliando o nosso grau de maturidade, esse é o ponto que nós temos que dar mais atenção daqui para frente, para poder integrar realmente toda a nossa cadeia e ter um benefício, né, no total, porque fazendo o Indústria 4.0 dentro das 4 paredes, embora já seja um esforço bastante grande, né, ele não é aquilo que vai trazer grandes ganhos, né, para um fluxo de valor total. É importante colocar mais fornecedores e os clientes também dentro do mesmo sistema, né? Então, como eu falei, não dá para fazer Indústria 4.0 sozinho, e nós estamos agora, nesse momento, realmente de analisar como que nós vamos reforçar, né, esse trabalho, principalmente com os nossos fornecedores. Acho que é bastante importante.
Ótimo, muito legal. Na verdade, gente, é fantástico quando a gente tem essas junções de especialistas, que a gente começa a ver várias perspectivas do assunto. E isso que você trouxe, Júlio, quer dizer, a questão de, primeiro, não se faz indústria 4.0 sozinho. E não se faz mesmo, porque o modelo colaborativo é uma questão que aparece várias vezes dentro do modelo, né, de maturidade, reforçando, né, dizendo quão importante é que você consiga modelos de colaboração até mesmo dentro da sua empresa, dentro das quatro paredes, né, e eu acho que a Adriana trouxe isso, essa questão de IT e OT, né. Eu sempre falo que os grandes projetos de implementação de indústria 4.0 que a gente tem acompanhado nessa nossa experiência são tão melhores ou aproveitam mais o potencial que está por detrás disso, quão mais próximos e de forma colaborativa estão essas duas áreas, ou em grande escala aí dentro da empresa, que várias áreas da empresa trabalhem de forma colaborativa sem os feudos. E aí você trouxe uma outra dimensão, que é a cadeia, quer dizer, como é que isso se estende, tanto para cliente como para fornecedor, né? E aí é o que eu costumo falar também, não existe mais muro, né? A questão da fronteira entre uma empresa e outra vai cada vez ficar mais borrada, mais tênue, vai ficar difícil de identificar, porque é só aí que a gente vai conseguir trazer dentro desse modelo, né, de maturidade ou de indústria 4.0, a grande beleza desse modelo, de trazer os conceitos de colaboração, e aí também vai a questão da cultura, que a gente já mencionou um pouquinho aqui, de como fazer com que essas empresas se sintam mobilizadas ou desejem participar de um projeto como esse. Eu achei muito interessante essa forma como a Bosch trouxe de dividir, né, os resultados como uma forma até de um incentivo para que essas empresas estejam mais disponíveis a trocar informações, que basicamente é isso, né? A gente está indo lá no modelo, na área estrutural de sistemas de informação para que aumente essa colaboração. E vamos lá, que eu já estou me empolgando de novo, e eu vou trazer o nosso último, mas não menos importante, especialista para contribuir aqui com as discussões, que é o Ricardo Rabelo. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, e o Rabelo é especialista e doutor em Engenharia Elétrica, Robótica e Manufatura Integrada pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e também tem pós-doutorado pela Griffith University em Brisbane, na Austrália, em inovação colaborativa. Né? Cada vez mais a gente escuta falar inovação e colaboração, esses dois termos juntos, e eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Né? E eu gostaria já de te direcionar uma primeira pergunta. Na sua convivência internacional em projetos de pesquisa, em automação, engenharia de sistema, que você conhece até mais a fundo algumas experiências de outros países, e como eles se estruturam para promover a maturidade no setor produtivo, né? Vamos dizer assim, nesse seu cabedal, nessa comparação internacional, como você percebe a maturidade e o papel da academia, né, da indústria e do governo, agora traz isso para o Brasil, né? Como é que você vê essa maturidade entre esses três, vamos dizer assim, atores aí que são primordiais para a implementação de uma jornada de transformação digital? Muito obrigado, Borges, aí pelo convite, pela VDI. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui também compartilhando um pouco do nosso conhecimento e das nossas dúvidas também sobre essas questões. Todos estamos envolvidos aí nessa jornada, muitas experiências já começamos a ter acesso, outras ainda, a jornada está sendo criada em tempo real, né, como aquela expressão popular, né, estamos tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando, à medida que vamos aprendendo. Agora, essa pergunta que você coloca, nossa, ela é muito rica,
porque, na minha opinião, e do que nós temos observado aí, em praticamente todos os países, né, mas aqui no Brasil isso é um tema muito crítico. Infelizmente, o governo começa a ficar cada vez mais acordado a isso, né? Vamos tomar aqui como ponto de partida o velho clássico chavão da tríplice hélice, né? Como essa tríplice hélice deve trabalhar junto, de novo, né? Colaborativamente, né? A gente vê que se antes era interessante, era importante, tinha potencial de fazer esses atores trabalharem juntos, hoje simplesmente passou a ser essencial. Né? E isso você vê nos países mais desenvolvidos do mundo, como a junção de uma forma articulada, com fomento articulado, com planejamento, com discussão, com construção coletiva de prioridades, etc., é o grande sucesso. Obviamente que não são só mais as universidades, como era antigamente, que eram as grandes detentoras, né, do capital humano e da propriedade intelectual, das grandes invenções. Isso, quer dizer, nós temos grandes empresas que estão, assim, são, no bom sentido, são concorrentes das próprias universidades, só que não existe essa colaboração, porque por várias das razões existe uma cultura dentro das universidades, especialmente as públicas, ou pelo menos as maiores públicas, com raras exceções, estou aqui falando em termos gerais, né, que é muito de bolha. Não, eu estou aqui no meu mundo, eu vou fazer aqui o que eu produzo de ciência super importante. Aliás, é importante comentar que mais de 90% de toda a produção científica e dentro do ambiente público, mais de 90% das patentes, etc., são desenvolvidas por essas instituições. Só que qual é o problema? Isso fica praticamente na gaveta, né? Não existem mecanismos, né? Não existem grandes planos que realmente não só fomentem, mas que estimulem, né, você transformar, tirar isso da gaveta, dos papers, né, que é uma coisa super importante, porque você precisa disseminar o conhecimento para ter a troca de opiniões, etc., mas como dar esse passo, né? É como se fosse, fazendo uma analogia com as startups, né, o Vale da Morte, né? Você criou uma nova tecnologia, um novo processo, mas não consegue dar esse passo adiante para transportar isso de alguma forma para a sociedade e depois fazer isso gerar PIB, gerar riqueza, etc. Né? Então existe, claro, um conjunto de leis, mas quando você conhece a realidade, às vezes, muito das universidades públicas, né, uma coisa são as leis, outra coisa é a regulamentação dessas leis dentro das universidades. E aí ainda existe, né, já melhorou, mas ainda existe um caminho longo sobre como despolitizar a discussão, né, porque existe qual a diferença entre o bem público, o bem privado, etc., né? Inclusive, eu particularmente tenho uma visão que alguns chamam isso de radical, mas eu não considero assim. Por exemplo, quando você desenvolve certas tecnologias, métodos, metodologias, etc., né, que são passíveis de alguma propriedade intelectual, você tem que pagar N taxas, né, para a universidade, royalties, etc., né? Eu acho que tem que ser zero, porque nós estamos, quando vemos esse grande ecossistema de desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil ao serviço da sociedade, e dentro da sociedade inclui, obviamente, o setor produtivo, foi mais ou menos o que aconteceu no Vale do Silício. Você teve um conjunto inicial de ações onde você primeiro semeia, você primeiro precisa criar a cultura dessa colaboração, desse trabalho articulado entre governo, empresas e academia, e nisso aqui eu estendo um pouquinho o clássico da tríplice hélice com a questão da sociedade civil, a questão ambiental e principalmente a questão das startups, né, e os vários provedores de serviço envolvidos ao redor dessa questão, e nisso inclui os investidores, os mentores, todos eles têm papéis muito importantes dentro desse contexto, né? Só que todos eles trabalham meio assim separados, né? Embora existam alguns programas. Então eu vejo que nós estamos numa cultura ainda inicial, estamos numa fase inicial, precisamos semear as coisas. Então temos que ter medidas apropriadas para isso, olhando o longo prazo, e depois que a coisa começa a pegar no tranco, como se costuma dizer, com algum grau de maturidade, então você consegue ter medidas mais pontuais, mais efetivas, de como não só manter, mas como estimular o crescimento de todo esse ecossistema. Então você aí pode pensar em, eventualmente, royalties e alguns esquemas mais formais de transferência, mas eu vejo que precisa primeiro criar cultura, e essa cultura não é só na universidade, porque eu também trabalho há muitos anos com micro, pequenas empresas,
E o próprio empresário não tem uma cultura formada, adequada, uma visão adequada, qual é o papel da universidade, quando ele vai se dirigir à universidade, como é que ele enxerga a universidade? O modelo mental, grosso modo falando, né, na verdade não está adequado. Ele acha que a universidade é como se fosse uma software house, uma provedora de serviços, eu preciso disso para amanhã. E, na verdade, o próprio conceito de pesquisa, mesmo que seja pesquisa aplicada, ela tem times diferentes. E, por incrível que pareça, né, ela tem cheio de erros, de problemas, de tentativas e erros. Né? Quer dizer, o empresário acha, bom, eu vou investir X projeto e tem que dar certo. E você tem que dar esse produto para amanhã. E não é isso. Em nenhum lugar do mundo funciona assim. Mas, então, acho que falta também uma capacitação do empresário para com a visão dele em relação aqui à própria universidade, né? Só deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria aqui eventualmente pontuar. E aí eu fico pensando, já que estamos falando em modelos de maturidade, né? A gente tem trabalhado bastante na questão da estratégia nacional da indústria 4.0. Se não seria interessante ter uma espécie de modelo de maturidade de tríplice hélice, ou tríplice hélice, ou qualquer nome do gênero, mas que me disse essa colaboração. Porque, como cada vez mais, como eu falei no início, há necessidade preemente desses vários atores trabalharem de uma forma colaborativa, quando falamos em cadeias de valor, os fornecedores, etc., mas eu fico pensando, tá, mas e a parte de P&D? Né, P&DI, quer dizer, ela não teria que ser medida junto, integrada também com a própria visão do desenvolvimento das tecnologias, junto às universidades? Então, eu acho que talvez isso fizesse parte desse modelo de inovação. E só para finalizar, isso foi muito importante, né? Por exemplo, essa cultura que temos na Europa, que há na Europa, né, de uma forte colaboração, empresas, desenvolvedores e academia. Isso não surgiu por acaso, não foi assim por uma boa vontade de alguém. Foi uma medida estratégica do governo, em meados dos anos 80, através do programa SPRIT, né, que tinha a cultura exatamente como nós temos hoje, de completa separação, e a União Europeia, no caso a Comissão Europeia, determinou, a partir de agora, se vocês querem dinheiro, vocês querem recursos, vocês querem fomento, etc., etc., vão ter que trabalhar juntos. E dessa forma. Então, através de editais induzidos, começou, portanto, a semear uma cultura de colaboração. Então, estamos falando já de uma cultura de colaboração de tipo 35 anos. Né? Uhum. Que só agora teríamos que começar. Claro, temos vários exemplos bons, um deles que eu gosto bastante é o programa Rota 2030, que, na minha opinião, reflete bem, eu acho que um passo de como as coisas poderiam, um exemplo, né, de como as coisas poderiam ser estimuladas, induzidas nessa direção, mas, sem dúvida, temos um longo caminho, então, para que essas três coisas realmente funcionem bem. Muito interessante. Obrigado, Rabelo. Eu só queria lembrar vocês aí que estão nos acompanhando que vocês podem fazer pergunta e devem, por favor, são bem-vindas. Façam a pergunta, por favor, pelo chat, tá? Que a gente, na medida do possível, na medida que a gente consiga, dentro do tempo aí do painel, a gente vai ter o maior prazer de responder, né? E onde a gente não souber, a gente também vai usar a nossa humildade para dizer não sabemos. Mas, Rabelo, você trouxe um tema interessante. Quer dizer, eu tenho uma opinião pessoal de que essa aproximação de academia com empresas evoluiu alguma coisa, assim. Eu acho que a gente ainda tem um trajeto bastante grande aí para trilhar, mas fazendo referência ao modelo, né, ao modelo de maturidade. E aí eu gostei muito porque, assim, eu lembrei de novo da parte da contribuição do Júlio. O Júlio falou, não se faz implementação de indústria 4.0 sozinho. Não se faz sozinho pensando só na empresa, tem que pensar na cadeia, e você também tem que conseguir ou ir atrás dos parceiros corretos que vão poder te agregar as competências que você precisa, quer seja um integrador, uma empresa fornecedora da tecnologia, e por que não a academia que vai gerar também, ou as startups que vão gerar aí, inovações, e aí a gente entra numa outra questão, uma outra discussão bastante interessante que o modelo traz, que é a questão da aversão ao erro, né? Ou seja, na realidade o que a gente precisa ter é o contrário, é que as empresas se permitam errar, né? Errar de forma estruturada, organizada, para que se aprenda rapidamente com o erro, né? Isso é basicamente vamos dizer assim, uma necessidade das empresas que vão se tornar ágeis, né? E learned, como é que chama? Empresas que aprendem,
né, que eu acho que esse é o modelo que se apregou ali como o ideal, o nível de empresas ágeis que aprendem, e que isso seja feito de forma estruturada, né. Uma vez que você consiga derrubar esse grande paradigma que empresas não podem errar, ou seja, a gente tem desde da nossa educação básica ali, né, que não é muito, vamos dizer assim, não enxerga o erro de uma forma positiva, né? O erro sempre é repreendido, e nas nossas organizações, em modo geral, é uma cultura bastante arraigada. Esse é um dos principais, vamos dizer assim, paradigmas que a gente tem que derrubar para que essa colaboração, essa experimentação, erro e experimentação estão juntos, né, gente? O que a gente tem que fazer é com que isso traga essa riqueza dessa inovação colaborativa, pegando o gancho do teu currículo, para que a gente consiga trabalhar num ecossistema que seja rico para isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, por enquanto ainda não. Então eu vou para uma segunda rodada. Jefferson. Oi. Borges, eu posso fazer aqui um questionamento geral sobre maturidade? Eu sempre vejo, já que estamos falando aqui do modelo da Catec, só trocar uma pequena experiência, né? Gostaria de saber também se os colegas compartilham dessa visão, né? Especialmente quem está bem aí na frente das empresas, né? É que eu às vezes acho, como temos tentado implementar também esses modelos de maturidade aqui no nosso ecossistema, tanto de startups, dos provedores, né, como das próprias empresas utilizadoras das tecnologias, às vezes a gente acha que esses modelos de maturidade, generalizando, né, eles são muito lineares, né, e enxergam a empresa muito como um todo. Às vezes a gente entra nas empresas, mesmo grandes, né, a gente enxerga que tem setores que estão super avançados. Né? Por exemplo, a parte de controle de qualidade, ou a parte de desenvolvimento de produto, e outros setores que estão, assim, tipo, na indústria 2.0, no bom sentido. Né? Então, eu acho que, e esses modelos de maturidade são sempre assim, bom, ou você tem digitalização, depois conectividade, é como se fossem grandes camadas, e a gente percebe que não percorre isso de uma forma linear, né? É meio zigue-zague, para cima e para baixo. Então, eu não sei se vocês têm esse sentimento, se vocês também concordam com isso. Enfim, e aí eu tento atrás da literatura, a gente acaba criando nossos próprios modelos adaptados, né? Justamente porque quando a gente cai na realidade, pelo menos dessas que nós temos enxergado aqui, mesmo às vezes em grandes empresas, né? Eles não são perfeitamente assim adequados. Alguém gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que eu posso fazer um comentário. Assim, eu não consigo falar de outros graus de maturidade, a não ser o da própria Bosch e o da Catec, que foram aqueles que nós fizemos, né? O da Catec, ele acabou sendo muito completo, no nosso caso, né? Porque nós colocamos 12 pessoas para responder o mesmo questionário. Então, não foi uma avaliação de uma única pessoa. O modelo até exige que sejam mais pessoas, né? Acho que o modelo exige um mínimo de 6 pessoas. Nós colocamos 12 pessoas para responder. Então, nós tínhamos pessoas da área de qualidade, pessoas da fábrica, pessoas que cuidam da parte de tecnologia de TI, né, tecnologia de informação, o pessoal que era muito voltado para segurança de informação. Então nós tínhamos logística e inclusive a parte aí de tratamento dos fornecedores, né, que seria aí a parte de aquisição dos componentes. Então ele acabou sendo uma visão bem geral de toda a empresa e não somente um único setor. E aí foi onde eu comentei que onde apareceu, onde nós temos que trabalhar mais foi exatamente nessa parte dos fornecedores. Então assim, quando você começa a olhar lá como que nós estamos com relação à produção e qualidade e a utilização dos dados para gerar melhoria, para melhorar a qualidade, para ganhar produtividade, isso está muito avançado. Mas como que eu estou relacionando tudo isso com a minha cadeia de valor? O quanto a minha boa qualidade pode me dar ao luxo de reduzir o meu estoque porque eu tenho uma segurança do outro lado com o fornecedor? Isso não temos, né? E é esse tipo de coisa que a gente tem que avançar e o modelo nos permitiu isso. Então, assim, eu não vejo que, pelo menos nesse modelo da Catec, seja voltado para um único setor, ou não, ele realmente faz uma avaliação da empresa como um todo. Então, assim, eu achei bastante positivo. Não, só um pequeno detalhe, na verdade, assim, quando a gente tenta olhar o modelo para a empresa como um todo, o que a gente observa é
enorme heterogeneidade entre os diferentes setores da empresa. E às vezes fica difícil ver o modelo sob camadas, né, porque um setor está muito mais avançado do que outro. Tá. Mas aí eu acho que, de alguma forma, é o que se tenta trazer na discussão do estrutura organizacional, né? Que você tem que buscar uma estrutura que consiga minimizar isso. Mas eu queria aproveitar esse gancho para, talvez, Jefferson, não sei, você talvez tenha tido mais contato com vários modelos aí de medição de maturidade, não sei, você acha que pelo fato da gente não ter essa visão unificada, lembra que eu comentei lá na abertura do painel, a gente tem no mundo, acho que cerca de 80 ou mais modelos de maturidade, né? Isso acaba atrapalhando? Como é que você acha que deveria ter? A gente deveria ter um? Eu vou pegar a tua linha, tá, Borges? Vou pegar a tua linha, que você começou a nossa conversa, deixando muito claro o seguinte, um teste de maturidade, ele promove a cultura. Ele promove. É importante deixar muito claro que um teste de maturidade, ele não dá a possibilidade de decisão para a empresa. São outras ferramentas que são trabalhadas. Uma empresa mais madura não vai tomar decisão, tende a tomar decisões melhores, mas ela não tem a certeza dessa decisão. O que eu tenho percebido ao longo desse processo, desses anos todos, principalmente no lado pelo Fórum Econômico Mundial, principalmente, que quando você entra na esfera da cadeia de valor automotiva, ela e outras cadeias, umas 2, 3 cadeias, elas estão muito bem estruturadas. Então, isso que foi colocado pela Bosch, eu acho que é bem típico Bosch, né? É uma empresa que cuida da sua empresa e de sua cadeia como um todo. Sempre é histórico isso da Bosch, né? É uma tradição de cuidar para que todo o desenvolvimento seja bem feito. No entanto, quando você vai pegar o setor de confecções, quando você vai pegar o setor de alimentos e bebidas, né? Quando você pega setores que não têm uma cadeia bem estruturada e são compostos, via de regra, por pequenas empresas e médias empresas, aí eu vou muito na ótica também do Rabelo, também, que você tem que entender para cada tipo de setor as melhores aplicações. Então, eu vou dar um caso prático, que eu acho que algum de vocês falou aí em algum momento, que a gente precisava melhorar as condições de relações, uma coisa desse tipo. A gente está tentando, com o Fórum Econômico Mundial, justamente nesse processo de aprendizagem, né, a gente tem percebido que o ideal seria que aquela pequena, média empresa tivesse o melhor possível consultor e tivesse o melhor possível vendedor. Concorda comigo? Para a gente melhorar uma situação de uma empresa, se somos todos juntos, vamos ter que aproximar esta pequena empresa com aquele melhor consultor, a situação tailor-made, né? Agora, tu imaginas que um consultor da ótica de confecção de lingeries e outro com confecção de equipamentos de EPIs, né? Apesar de serem semelhantes, os modelos mentais são completamente distintos. Né? Uhum. Então, como é que você trabalha esse match? Né? Então, o que o Fórum pediu para a gente trabalhar? Que a gente começou um projeto piloto aqui no Brasil, depois a gente replica em mais 5 países, é sempre assim, você faz um projeto piloto no Brasil, depois mais 5 países, depois mais 10 países, você oferta para o planeta uma política pública. Tá? Então, o que ele pediu? O que está sendo trabalhado? Não é que ele pediu, o que está sendo trabalhado aqui? Né? Ou seja, se a gente vive num mundo de plataformas digitais, tipo Uber, tipo Uber Eats, tipo, enfim, todos esses processos, não seria possível, não no caso de uma grande corporação que já conhece toda a sua cadeia, mas para pequena e média empresa, não seria possível a gente fazer um match entre aquelas necessidades que foram colocadas naquela avaliação de maturidade e agora desenvolvida para isso, designed for, né, Rabelo? Né, designed for, ou seja, você faz um teste de maturidade para a plataforma digital funcionar. Então, você faz um teste de maturidade de modo que você tenha a nota exclusiva daquela pequena e média empresa. E daí, tem aquela nota, uberista,
né? E daí você tem uma nota uberista daqueles consultores ABCD que você tem toda a linha do Sebrae. Eu não estou falando grandes empresas de consultoria, eu estou falando que pô, a gente está tendo o apoio da Deloitte para fazer esse tipo de trabalho, né? Uma baita estrutura para identificar quais são os requisitos e restrições para a consultoria. Você pega aqueles consultores, microconsultores, e pega aqueles micro-vendors também com essas notas, e diz o seguinte, esse vendor, ele tem boas soluções para o setor de microconfecções. Esse outro vendor, ele tem soluções para aquele outro tipo de setor de alimentação. É usar também um teste de maturidade para aproximar uma conexão entre distintos agentes. Se isso funciona, meu amigo, eu não sei se vai funcionar, mas pelo menos a gente está usando um modelo mental que a população hoje usa. Porque quando você vai pegar um Uber da vida, você olha lá a nota do teu cara. Ou seja, tem várias maneiras de se fazer testes de maturidade. Eu só estou dando um exemplo aqui para isso que eu gosto muito do pessoal do Henrique Rosenfeld e do Gonzaga, que eles trazem sempre essa coisa de projetar para alguma coisa. Ótimo. Rabelo, eu vi que você levantou a mãozinha aí, mas eu queria aproveitar, talvez, a Adriana, porque assim, a Adriana trouxe no início, com aqueles seus 4 tópicos lá, Adriana, talvez seja até uma pergunta difícil. Você tem alguma dica, até baseado no tudo que a gente tem discutido aí, alguma dica de como uma empresa que vai iniciar essa jornada de transformação digital, como é que ela poderia começar, né, de uma forma com o pé direito, vamos dizer assim, né? De novo, né? Eu acho que eu sempre volto na questão da maturidade da gestão e do interesse da gestão em realmente olhar para o tema, né? É muito difícil quando você trabalha com empresas, e aqui eu vou me concentrar muito no que o Jefferson falou, né? O desafio, de novo, não está nas multinacionais, numa empresa como a Bosch, que tem isso muito claro, está nas pequenas e médias indústrias que tem muito medo de investir, não sabe por onde começar. Então, acho que a dica é, primeiro, a gente precisa buscar caminhos da gestão dessa empresa, entender o quanto o tema é importante e relevante. Depois, no segundo ponto, eu gostei muito do que o Jefferson falou também. Eu acho que é importante você olhar para a tua equipe hoje, no chão de fábrica, e tentar pensar pessoas que você pudesse começar a treinar, pudesse dar informação, trocar conhecimento. E a dica que eu acho que para uma pequena empresa, uma média empresa, é comece olhando os seus processos de uma forma geral, mas se concentre em um pequeno processo. Faça um case interno. Tente resolver o seu problema internamente de um case. Normalmente, quando a gente está dentro do chão de fábrica, a gente começa a sentir quando tem um processo que não funciona bem. E eu acho que a última dica, para quem tem condições de investir um pouquinho mais, eu sou fã do Lean. Eu acho que o Lean, acho que o Júlio comentou, acho que o Lean, ele naturalmente abre a porta para a digitalização, para o 4.0, porque ele chama isso, né? Então, olhar, aplicar, e processos de Lean também não é uma coisa extremamente sofisticada, você pode começar de uma forma menor, estruturada, teste, use um case, aprenda com esse case, troque experiências, passe para um outro case. E aí a jornada começa, porque essa jornada não é de um dia para outro, é uma jornada que vai começar. Então, comece pequeno, sem medo de errar, como você falou, Borges, e você vai colher os frutos. Legal. Rabelo, você quer fazer... A gente está chegando no final já do tempo, mas eu acho que você pode fazer o seu comentário e eu vou tentar ainda fazer uma pergunta que chegou agora. Vai lá. Hiper rápido, só fazer um paralelo que, casualmente, o Jefferson, nós estamos fazendo isso aqui junto ao ecossistema de empresa de tecnologia aqui da região de Florianópolis. São mais de 1.000 empresas. Estamos criando um banco de dados de compartilhamento e tentando dar um selo de qualidade, né? E a ideia que às vezes nos ocorre é transformar esse selo também, levar esse selo também para as indústrias, com 2 objetivos. Um, exatamente isso que você falou, né? Mapear as necessidades com provedores de soluções, conforme o nível,
e aí tem muito a ver com que um dos problemas que vocês comentaram, de como eu comparar, usar o mesmo modelo de maturidade para comparar aqui as empresas, e do outro é abrir um canal de melhoria para os próprios, de melhoria contínua, porque se eu sei que o outro já tem 3 estrelas e eu tenho 2, não é simplesmente assim, não, esse cara tem 3, não, opa, deixa, o Jefferson, me ensine como que você chegou do 3. Então, um outro ponto de partida é como se fosse um banco de dados de melhores práticas, né, compartilhado e muito na direção de economia orientada a dados, né, que é uma das tendências atualmente, que pode ser pago ou não, etc., né, que as próprias empresas micro, etc., possam lá beber, né, das melhores práticas, de toda essa jornada, o que aprendeu, e coligado com esse banco de dados e notas, etc., com Sebrais e consultores e provedores, etc. Gente, eu queria finalizar, nós temos uma pergunta aqui do Rosenfeld, deixa eu ver se eu entendo bem. Eu estou entendendo que o Rosenfeld está perguntando, não deveria ser dependente do objetivo do que queremos obter com a indústria 4.0 e não ser simplesmente maduro. Eu entendi pela pergunta dele, a questão é, não deveríamos nos guiar simplesmente pelo objetivo de ser indústria 4.0, né, o que aquela empresa entende como sendo o objetivo de ser da sua transformação digital, e não se guiar muito por ser simplesmente maduro. Eu acho que é essa a pergunta. Alguém quer comentar? Eu gostaria de comentar com relação a isso. O que eu imaginei com essa pergunta é assim, eu estou, sei lá, tenho na minha mão aqui o Waze, tá? Estou querendo ver algum ponto turístico e estou lá usando o aplicativo como um pedestre. Eu sei onde eu quero chegar, mas ele me mostra onde eu estou e qual seria o próximo passo para chegar naquilo. Então ele tem razão quando diz, quem define o objetivo de fato, onde quer ir, é a empresa. Você fala assim, olha, eu não quero chegar lá na adaptabilidade, eu não estou pensando que as minhas máquinas lá no futuro, elas vão ajustar o processo completamente, eu só quero ter transparência. Então até 2023 eu quero ter transparência, eu quero chegar nesse nível aqui. Aí quando você avalia, você fala, como eu estou? Então você olha aquele ponto no mapa e fala, eu estou aqui. E aí ele indica também qual é o próximo passo para que você chegue lá no seu objetivo. Então acho que não são coisas conflitantes, né? Elas acabam sendo coisas que acabam colaborando, né, para chegar no objetivo, sim, que é traçado pela empresa, com certeza. Tá. Gente, a gente está chegando, já chegamos no final do nosso tempo aqui, 1 hora de discussão, passa muito rápido. Na verdade, eu queria ter a chance de continuar fazendo essa discussão com vocês. Eu acho que não vai faltar oportunidade, espero. Mas alguém de vocês, ou se vocês quiserem fazer um último comentário só para arrematar, mas muito rapidamente, eu acho que como talvez palavra de incentivo para quem está começando a sua jornada de transformação digital, por favor, fique à vontade. Adriana, você quer começar? Por favor. Não, acho que é aquilo que eu falei na resposta 2. Eu acho que assim, não dá para negar o desafio, existe sim um desafio, ele não é tão impossível quanto se imagina, e a minha sugestão é comece pequeno e aprenda com step by step. Jefferson, algum comentário? Sim. O que é bom é que essa discussão que a gente está tendo já desde 2016, 2017, ela tem evoluído. Então, eu penso positivo, tá bom? A gente falou sobre coisas dentro da empresa, né? Mas existem várias iniciativas que estão sendo feitas nas questões de regulações, legislações, nas questões relacionadas a desenvolvimento de pessoas, que a gente, né, não falou nada sobre desenvolvimento de pessoas, na questão relacionada a desenvolvimento. Olha o que o Rabelo passou agora sobre o ecossistema que eles estão trazendo nesse mundo de transformação digital. Então, eu sou positivo. Acho que a gente tem boas chances de lograr sucesso se continuar trabalhando nessa pegada. Isso eu não estou falando de governo A, de governo B, hein? Estou falando que isso já vem de longa data. Sim, sem dúvida. Rabelo e Júlio, rapidinho, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro esse painel. Então, só fazendo o link com a pergunta do Rosenfeld e fechando, né, assim, para o empresário, organizações, não adotem indústria 4.0 só porque é chique, é moderna, é bonita, todo mundo fala.
o que você quer exatamente atingir com ela, que nível de melhorias você quer e, principalmente, como que você vai conseguir, pretende tangibilizar esses benefícios em mais negócios, em melhoria contínua, em mais satisfação das pessoas, etc. Júlio? Um comentário que eu gostaria de fazer é pensar sempre nas pessoas. Tá? Como iniciar? Pessoas. Indústria 4.0, ela trabalha muito na informação sobre o processo, mas são as pessoas que fazem as otimizações e as transformações acontecerem de verdade. Então, se elas não estiverem preparadas para esse processo de mudança, não tem como dar certo a indústria 4.0. Então, isso é essencial que a empresa que quer começar, ela pense muito nisso, em como envolver as pessoas de todos os níveis. Ótimo, muito bem fechado. Gente, a gente chegou ao final do nosso painel, uma pena, passou rápido. Muito obrigado pela presença de vocês e pela contribuição riquíssima. Eu sempre aprendo muito com essas discussões. A gente vai ter a chance de conversar no futuro, assim espero. E eu queria aqui só encerrar também, eu acho que com um certo otimismo também, porque assim, eu vejo hoje uma série de iniciativas, a gente comentou da tríplice hélice, eu já comentei que eu vejo uma aproximação bem maior entre empresas e academia, e quando a gente fala de governo, eu tenho visto também uma evolução muito grande, aí há de que se fazer nota e uma referência aqui à nossa Câmara Brasileira de Indústria 4.0, que eu acho que foi vamos dizer assim, uma iniciativa, né, do governo de forma a concatenar todas as iniciativas, as discussões que estavam sendo feitas na esfera governamental, e que isso trouxe, a gente tem trabalhado nisso, eu estou pessoalmente envolvido nisso, e alguns de vocês aqui do painel também, no sentido de que a gente afunile e leve vamos dizer assim, essa consolidação desses conhecimentos, dessas iniciativas, de modelos de maturidade, de várias discussões, inclusive a discussão sobre pessoas, que o Júlio acabou de trazer, mas eu acho que assim, é um trabalho digno de nota, né, que está sendo feito no sentido da gente, sim, ter uma política industrial, que eu acho que foi comentado pelo Jefferson no início da nossa conversa, né? E também culminando com uma estratégia nacional de indústria 4.0, que foi também trazida aqui pelo Rabelo. Né? Então, acho que essa é a mensagem. Acompanhe os trabalhos que estão acontecendo em cima disso, para que a gente possa implementar isso de uma forma consistente. Eu queria também reforçar aqui para o público que está nos ouvindo, acho que foi colocado um QR Code, não sei se está disponível agora, esteve, mas provavelmente vai aparecer ainda no futuro. Por esse QR Code, vocês podem se inscrever ou acessar ou fazer o application, né, para o Maturity Scan. Né? Se você tem uma empresa que quer lá fazer um teste de como está a sua maturidade, direciona o seu celular para aquele código de barras, o QR Code, e aí você vai poder ter acesso a isso. Vai lá, que eu acho que vale a pena você fazer a sua avaliação. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, e até uma próxima. Boa tarde, pessoal. Agora também muito bem-vindos ao nosso evento da minha parte.
quem não me conhece, sou Johannes Klingberg, sou diretor executivo da VDI Brasil, por fazer aqui os últimos registros e as últimas orientações quanto à nossa plataforma digital, para vocês aproveitarem, né, como vocês conseguem ver na nossa programação, nós reservamos todo esse período agora entre as 11h30, né, quando nós vamos disponibilizar todo o conteúdo on demand, para vocês organizarem seu dia de acordo, né, com a agenda de cada um, né, façam suas atividades aí ao longo do dia, né, a gente sabe que nesse formato de evento digital é muito, muito difícil, né, você ficar tanto tempo na frente do computador, então, se organizem ali de acordo com o dia de vocês, o conteúdo está disponível, nós organizamos todo o conteúdo que temos aqui conforme as 4 áreas estruturais do Maturity Index, né, do qual já escutamos tanto aqui hoje. Então, só para reforçar, né, nós temos as salas Expert Talks, que são discussões exclusivas mesmo, né, temos aqui profissionais das empresas dedicadas aqui, que reservaram toda a tarde aqui deles para atender mesmo as dúvidas de vocês. Então, é muito importante que você escolha mesmo um tema que seja muito relevante para você, que você já venha, né, de alguma forma, com a dúvida já pré-formada, né? Temos aqui assuntos muito, muito interessantes, gente realmente de alto escalão que vão atender a vocês individualmente. Mais uma vez, reforçando como dá para se inscrever nisso, né? Vocês voltam para a feira virtual, né, pela qual vocês acessaram a plenária, né? Lembrando que vocês, sem estarem inscritos nas atividades, vocês não vão conseguir entrar nas salas individuais do Expert Talks. Por isso que primeiro clique ali em cima em atividades, escolha aquela sala que seria mais relevante para você, escolha o horário que caiba na sua agenda hoje, clique em finalizar, aí sim, você, no horário combinado, vai conseguir acessar a sala para a qual você se inscreveu. Então, como a gente vai ver aqui novamente, se você entrar na sala exclusivamente, você vai ver um vídeo, um teaser, né, já do palestrante explicando o que vai ser tratado naquela sala, e na sequência, você clica aqui em Infos e clica em Acesse a sala de reunião com o moderador. Aí sim, você entra na sala do Google Meets, onde o moderador de cada sala vai receber o grupo e vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, da nossa parte, espero que vocês já tenham se familiarizado com essa plataforma, espero que esteja dando tudo certo, tecnicamente, com a conexão, e estamos aqui, a qualquer momento, vocês também podem clicar aqui em cima, em atendimento. Nossa equipe aqui está à disposição de vocês a tarde inteira para sanar qualquer dúvida de conexão, de acesso, qualquer coisa, só nos mandem uma mensagem ali através do botão de atendimento. Pessoal, isso o que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. Espero que aproveitem muito o conteúdo. Também acessem pelo botão VP Play ou pelo stand aqui vídeos gravados. Nós temos mais que 15 horas de conteúdo on demand, vídeos pré-gravados, muito focados na prática para ajudar vocês mesmo, conforme cada área estrutural que seja o maior desafio de vocês em relação à transformação digital. Então, espero que aproveitem muito esse conteúdo, e nós vemos aqui novamente, ao vivo, na sala da plenária, às 18 horas, hoje à noite. Mais uma vez, a Renata vai receber vocês aqui em dupla função, tanto como mestre de cerimônia, quanto como moderadora do nosso painel Industry for Her, o futuro feminino, da liderança feminina no futuro digital. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até hoje à tarde.
Até mais. Let's produce like a boss. Easy use. Connect machine. Perfect team. Flexible line. To make it mine. No downtime. That's worth a rhyme. Excuse me. Did you say no downtime? That's not true. We have scheduled downtime. Like a boss. Control detect like a boss. Phone check like a boss. Go 5G like a boss. IoT. So efficient. That's a mission. Never stress like a boss. AR test like a boss. Data cloud like a boss. Makes me proud. Together we save energy. IoT. Manufactured like a Bosch. With many innovations for the factory of the future. From Bosch.